Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Você é o nosso convidado para poder estudar a Bíblia conosco e partilhar de momentos de aprendizado. Estamos seguindo a sequência do estudo do Evangelho de Lucas e estamos chamando esse estudo de o Evangelho do Cuidado, porque estamos baseando a nossa compreensão a partir da ideia de que o ministério de Jesus, o trabalho de Jesus foi cuidar de pessoas. Jesus foi o enviado de Deus para cuidar da humanidade. É a expressão do cuidado divino, do amor divino por todas as pessoas. Se você está acompanhando o nosso estudo bíblico até aqui, já percebeu como é que é a nossa dinâmica. Nós temos um material de estudo que está disponível em nosso blog. Você pode acessar aí clicando aqui embaixo no endereço que temos do nosso blog. Ali você vai na página de estudos e tem a apostila gratuita para que você possa acompanhar a nossa aula. Você pode baixar, salvar no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, no seu celular, onde quer que você queira utilizar esse material para sua referência, para o seu estudo bíblico. E também nós temos disponibilizado uma apresentação, um acompanhamento da nossa aula a partir dos textos em slides que nós disponibilizamos para todas as pessoas. Também as nossas aulas ficam gravadas numa playlist no canal do YouTube. Você pode acessar as aulas anteriores que perdeu e se atualizar nos estudos. Essa é a nossa 18ª aula do estudo. É um estudo longo, um estudo exaustivo de cada parte do Evangelho de Lucas. E você é o nosso convidado, a nossa convidada, para nos acompanhar nessa jornada. Está aqui a nossa apresentação e então vamos partir para o nosso estudo propriamente dito. O tema do nosso curso é Lucas, o Evangelho do Cuidado, por uma espiritualidade do cuidado. E é disso que estamos falando. Na apostila você vai encontrar alguns textos adicionais para poder entender essa teologia do cuidado, o que a gente tem pensado quando a gente fala da teologia do cuidado, da espiritualidade do cuidado e da maneira como a igreja pode exercer cuidado no mundo. Você pode ler lá os artigos, eles estão como anexos no material disponível. Também você pode estudar aí outros temas que temos trabalhado no nosso blog pessoal, no nosso material de estudo, em outros artigos e trabalhos que temos publicado em nossa igreja e em nosso blog. Fique à vontade para poder explorar, fazer, stalkear esse tema na internet e eu tenho certeza que você vai aproveitar muita coisa interessante para o seu estudo pessoal. Bem, gente, sem mais demora, vamos então para a nossa aula de hoje. A aula de hoje é sobre o ministério do cuidado. Jesus exercendo o ministério do cuidado, como que ele fez isso. E ele só conseguiu realmente realizar um ministério do cuidado quando chegou em Jerusalém. Então a nossa aula de hoje vai tratar da presença de Jesus quando ele chega pela última vez para Jerusalém e ali vai encerrar o seu ministério apostólico. E você poderá então acompanhar essa aventura na aula de hoje. Eu quero deixar um versículo para a nossa meditação inicial, que diz assim: Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Os discípulos, eles movimentaram a população para poder receber Jesus em uma grande festa, em uma grande
um grande desfile, um grande cortejo para poder receber Jesus. Era um cortejo alegre, um cortejo que lembrava os cortejos triunfais dos romanos, que quando voltavam das batalhas vitoriosas, eles então eram aclamados pela população, desfilando os fortes carros bélicos, as fortes cavalarias, os fortes artilheiros, todos aqueles que compunham o exército vencedor. Jesus entra como um maltrapilho e ele entra fazendo muito barulho, gritando, o povo gritando. No Evangelho de Mateus e Marcos, a expressão é Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Senhor, salva-nos, era o grito da população. E então os fariseus ficaram irritados com aquilo e pediram, faz esse povo calar a boca. Eles estão fazendo uma coisa completamente fora de sentido. Aí não está um vencedor coisa nenhuma. Essa não é a figura do vencedor que a gente imagina. E Jesus disse, olha, se eles se calarem, as pedras vão clamar. Que é isso, meu irmão, minha irmã? O evangelho, ele precisa ser proclamado. As boas novas da salvação, elas precisam ser anunciadas. E se nós, que somos os anunciadores dessas boas novas, nos calarmos, pode ter certeza, as pedras vão clamar. E eu desconfio que as pedras andam clamando nesses dias atuais, nesses tempos de crise climática, nesses tempos de apropriação de uma ideologia errônea, equivocada, confundindo o evangelho com extremismos e atitudes radicais. Isso me parece que está dando lugar a um clamor das pedras. As pedras é que estão falando das boas notícias do reino de Deus, da justiça, da paz, da harmonia entre os povos, da alegria no coração da vida das pessoas. Vamos tomar cuidado quanto a isso. Como é que você está praticando sua fé? Como é que você está proclamando o amor de Deus, a salvação, a graça de Jesus, a chegada do reino de Deus entre os homens? Como que você está fazendo isso? Como que a igreja está fazendo isso nos dias atuais? O ministério de Jesus foi exatamente um ministério anunciador dessas boas novas. O estudo de hoje vai vai abranger uma quantidade maior de versículos. Nós vamos começar no capítulo 19, versículo 28, e vamos até o capítulo 21, versículo 4. É o ministério de Jesus em Jerusalém, quando conta a chegada de Jesus em Jerusalém, até o momento em que ele prega o sermão escatológico, que nós veremos na próxima aula. Muito bem, gente. A primeira coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é que Jesus, quando chega em Jerusalém, ele está já concluindo o seu ministério, consumando a missão salvadora para a qual ele foi enviado ao mundo. Deus enviou o seu Filho para promover atos salvíficos no meio da humanidade. E ele escolheu exatamente aquele povo, o povo hebreu, judeu, para ser o receptador dessa mensagem, o primeiro ouvinte, o primeiro alvo dessa mensagem salvadora. E a sua chegada em Jerusalém deveria acentuar essa condição messiânica dele ser o Messias. Messias quer dizer enviado, que também é em grego Cristo. Cristo, Messias e enviado são termos equivalentes. Então, por essa razão, Jesus pediu aos discípulos para que fossem na frente, entrassem primeiro no lugarejo, no povoado, para providenciar os preparativos para uma entrada triunfal em Jerusalém. Entrar em triunfo era uma expressão muito conhecida do Império Romano. O Império Romano fazia isso quando eles saíam
para as batalhas e voltavam vitoriosos. Na verdade, era o Império Grego que começou. Alexandre o Grande gostava de fazer isso e os romanos continuaram esse mesmo hábito, esse mesmo costume dos exércitos imperiais. E quando eles voltavam, então eles entravam na cidade com um grande cortejo, mostrando aquilo que eles conquistaram e como conquistaram aquelas grandes realizações, os saques, os tesouros que eles conseguiam, os escravos que eles traziam para trabalhar na cidade. Então Jesus diz: vão ao povoado que está adiante e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-me aqui. Olha que coisa curiosa. Jesus não escolheu os grandes carros da época. Jesus não escolheu os melhores cavalos. Até ele poderia fazer isso porque ele era Deus conosco, mas ele escolheu um humilde jumentinho, mas um jumentinho especial, não um jumentinho qualquer, um jumentinho que talvez fosse até arisco, porque ninguém tinha montado nele, ninguém tinha usado aquele jumentinho, um jovem jumentinho que ele deveria ser amansado para poder receber Jesus. E o jumentinho deveria estar amarrado ali, quietinho, para que os discípulos chegassem e o levassem. E os discípulos foram e encontraram o jumentinho como Jesus tinha falado. E é importante que quando eles estavam tirando as amarras do jumentinho, soltando o jumentinho para levar, o dono pergunta: o que vocês vão fazer com esse animal? Então, o nosso Senhor está pedindo. E o dono do jumento, o dono do animal, não questionou, ele autorizou a que levasse, porque sabia que talvez fosse bem complicado levar o animal que ainda não tinha sido montado, que ainda não tinha recebido montaria. Para um jumento, isso seria algo bastante difícil de ser praticado. Mas é bom a gente ressaltar que o Messias, ele não veio como um guerreiro. Ele queria demonstrar isso. O que Jesus queria que as pessoas notassem é que ele não veio como um guerreiro vitorioso, mas como um humilde servo sofredor, montado em um simples jumento para poder trazer paz e salvação a todos os homens. O mesmo Jesus que nasceu em uma humilde estrebaria e realizou o ministério entre os pobres e pecadores, entrou em Jerusalém montado em um simples jumento. E isso era sinal de humildade. Sua entrada triunfal em Jerusalém foi acompanhada de saudações e de expressões de adoração. Eu imagino o barulho que fizeram. E eram os discípulos quem provocavam e lançavam os seus mantos por onde Jesus ia passando para poder trazer então aquela imagem pictórica, aquele visual bonito que Jesus entrando por ali conseguia levar a sua mensagem. O Messias está chegando, o Messias está passando por aqui. Aquele cortejo não agradou aos fariseus. Eles se sentiram ofendidos com aquela atitude, pois se tratava de uma representação crítica da esperança messiânica que eles ensinavam. O que Jesus estava fazendo era exatamente uma sátira, uma ironia com aquilo que os fariseus ensinavam a respeito da esperança messiânica. Eles ensinavam que o Messias viria montado em um forte cavalo, ele iria acompanhado de um grande exército. Eles acreditavam nisso e o Messias chega sentado em um jumento, em um simples jumento. Isso era uma afronta, isso era uma vergonha. E quem o aclamava eram pobres, maltrapilhos, pessoas humildes que gritavam que Jesus é o Salvador deles. Eles até pediram que parasse com aquele cortejo,
A esperança messiânica estava sendo contestada naquele momento, ela estava sendo criticada, era um movimento completamente antagônico àquilo que a tradição ensinava. E Jesus então responde: se eles se calarem, as pedras clamarão. O Lucas, o autor do Evangelho, afirma que Jesus, quando viu a cidade, ele chorou. Ele chorou quando avistou Jerusalém. E parece que ele já estava num lugar estratégico, que era o Monte das Oliveiras, que oferecia uma visão ampla, panorâmica do templo e da cidade. E ele então chora por causa da condição dessa cidade, aquela que era o centro da fé judaica, aquela que foi testemunha das revelações de Deus ao longo da história. Pessoas experimentaram da presença de Deus. Deus cuidou daquele povo com grande poder e graça. Ali estava o templo, ali estavam as sedes do governo, ali estavam todos os memoriais, todos os símbolos, todas as marcas históricas que remetiam à lembrança de uma experiência de Deus daquele povo. E ali ele chora, porque a maior experiência estava acontecendo ali naquele momento e eles não tinham condições de entender. Por isso ele lamenta, ele diz: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também o lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Era isso que Jesus estava triste. Ele estava vendo que a obra de Deus estava sendo completada ali naquele momento e Jerusalém estava apenas sendo o palco para isso. E não viveria isso como uma comunidade viva, como uma cidade dinâmica para poder ser o instrumento da salvação. Jesus já estava ali profetizando que alguma coisa iria acontecer, que logo após a sua crucificação, quando ele voltasse para a glória celeste, alguma coisa iria acontecer para destruir a figura daquela cidade. Quando Jesus então vai ao templo, e aí ele se depara com a maneira como o culto e as expressões de fé eram tratados como um produto, as pessoas ganhavam dinheiro com isso, comercializavam, exploravam a fé das pessoas e demandavam então essas práticas de exploração e de competição comercial. Jesus ficou irado e expulsou os vendilhões do templo, uma expressão que se reflete como que essas pessoas eram consideradas na época. Eles eram vendilhões da fé, eles eram comerciantes da fé, mercenários da fé, e Jesus os expulsa daquele lugar. O ato de expulsar os vendilhões do templo tinha a ver com algo que Jesus veio preparar, que era o resgate do sentido da intimidade com Deus, da vida de oração, da vida de proximidade com Deus. E é isso que o templo deveria lembrar. A religião, os espaços sagrados da fé deveriam lembrar a nossa relação com Deus, como que funciona, como que a gente pode viver a nossa experiência de fé na presença de Deus. Por isso que ele diz: está escrito, a minha casa será casa de oração. Os lugares sagrados, os lugares dedicados a encontro com Deus, será lugar de a gente ver Deus face a face, de conversar com Ele, de abrir o nosso coração, mas também de ouvir a sua voz e de sermos acolhidos pelo seu amor. Jesus procurou, então, restaurar a experiência de Deus. É isso que a expulsão dos vendilhões do templo lembra.
restaurar a experiência de Deus no meio da religião judaica. Ele não estava preocupado com as práticas religiosas, se as pessoas iam ao templo para poder prestar sacrifícios, sinceramente ou não. Ele não estava preocupado com isso, mas ele estava preocupado com a experiência de Deus das pessoas, com a maneira como as pessoas poderiam ter uma experiência de encontro com Deus quando fossem ao templo, livre de qualquer pressão, de qualquer tipo de competição, de qualquer tipo de atravessamento comercial. Isso incomodou, então, aos senhores da religião, àqueles que comandavam o espaço religioso, que eram os sacerdotes, que eram os mestres da lei, os rabinos, os doutores da lei, todos aqueles que comandavam a religião judaica. Eles estavam vendo que aquilo poderia ser algo que ameaçava a prática religiosa. Por isso que as lideranças judaicas procuravam matar a Jesus, interromper aquela ação ameaçadora, eliminando o seu pior inimigo naquele momento. Então, o ministério de Jesus em Jerusalém foi muito breve, foi algo assim, quase que relâmpago, né? Foi um ministério curto, mas marcado por ações profundas, voltadas para a libertação e o cuidado com os mais vulneráveis. Segundo Lucas, Jesus não realizou milagres em Jerusalém nesse tempo. Ele não fez nenhum sinal miraculoso durante a última etapa do seu ministério em Jerusalém. O que ele fez então naquela época? O versículo 1 do capítulo 20 diz que Jesus ele praticava o ensino e praticava a pregação no templo, sistematicamente. O ministério de Jesus em Jerusalém consistiu basicamente no ensino e na pregação. E por essa razão, as autoridades religiosas, que eram os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os rabinos e as lideranças religiosas, então começaram a se perguntar, começaram a questionar quem é essa autoridade que ele tem, quem lhe deu essa permissão para agir desse modo, para exercer esse ministério. Eles perguntam com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Parece mesmo coisa de igreja local, né? Às vezes o pastor chega tão entusiasmado na igreja, promove grandes movimentos, mas aí começa a incomodar aquelas lideranças tradicionais da igreja e vem a turma e logo pergunta: com que autoridade você faz isso? Quem te deu permissão para fazer isso que a gente não combinou com você? Isso não está no script. E muitos líderes religiosos contemporâneos fazem isso com as pastores e pastoras que querem um ministério mais voltado para o evangelho, mais comprometido com os valores do reino de Deus. Jesus não apresentou uma resposta clara para essa pergunta. Ele não disse, eu sou, meu pai é que me mandou. Não, ele não fala isso. O que ele vai fazer? Ele confronta com outras perguntas. Ele faz então aquele jogo irônico da maiêutica. Eles perguntam, tem uma pergunta que é feita, com que autoridade você faz isso? E Jesus responde com outra pergunta. Então ele lança a ideia sobre o batismo de João. Ele diz que o batismo de João era do céu ou era dos homens? Olha que pergunta capciosa que Jesus faz. E os líderes religiosos ficam ali pensando, se a gente diz que é do céu, tem problema. Se a gente diz que é dos homens, também tem problema. Então eles, nós não sabemos. Aí eles, então também não vou dizer quem é que me deu a autoridade. É exatamente isso que está lá no texto. Jesus, então, ele começa a fazer uma exploração do diálogo que estava ali.
diante da dúvida dos religiosos, Jesus conta a parábola dos lavradores maus. Essa parábola é muito importante para poder entender o papel messiânico de Jesus. Consistia na história de um proprietário de uma vinha que a arrendou para alguns lavradores. Aí esse proprietário se ausenta por um longo tempo, mas quando chega a época da colheita, ele envia o seu servo para receber a parte dele. Estava arrendada, então ele tinha a parte que era do proprietário. Os lavradores, porém, mandaram esse servo embora de mãos vazias. Não pagaram nada, não prestaram contas de nada. O proprietário, então, solenemente, com todo o direito, manda um novo servo para poder fazer a mesma coisa, para cobrar o que era dele. E aí, então, esse servo já começa a ser humilhado. Ele é humilhado, tratado pelos lavradores contratados dessa vinha. E o proprietário ainda manda um terceiro servo, que nesse caso ele já estava sendo expulso, e talvez aí até violentamente. Veja que o tratamento vai sendo piorado. O primeiro servo é mandado embora sem nada, o segundo servo é humilhado e o terceiro servo é expulso. E aí então o proprietário pensa, a coisa está ficando feia, eu vou mandar o meu filho amado, o filho que eu tanto amo, e quem sabe aí ele vai ter mais autoridade, vai poder falar por mim, ele é o meu herdeiro, ele tem direitos sobre a propriedade também, então ele vai falar como o dono falando. E aí o que acontece? Esses lavradores, quando sabem disso, eles tramam alguma coisa, sabendo que se matarem o herdeiro, tudo vai ficar para eles, porque não havia outros herdeiros para herdar a propriedade. E eles maldosamente matam o herdeiro, matam o filho do proprietário da vinha. Essa história é bastante forte, porque é exatamente essa figura do trabalho de Jesus. A ideia que está implícita nessa parábola é que Deus mandou muitos servos para poder falar da sua graça, falar do seu amor. Foram os profetas, foram os homens e mulheres de Deus do passado, que muitos deles tiveram que ser rejeitados, humilhados e até mesmo expulsos de suas terras, como foi o caso de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, enfim, uma infinidade de homens e mulheres de Deus que foram usados por Deus para falar da graça e do amor de Deus. Amós, Miqueias, Ageu, vai colocando a lista aí, você vai ver que Deus mandou muitos dos seus profetas no passado, mas todos foram rejeitados. Muitos morreram por causa da coragem de falar da justiça de Deus, do amor de Deus para as pessoas. E aí, o que acontece? O Senhor veio, agora então vou eu pessoalmente. E o que você acha que, Jesus pergunta, o que você acha que o dono da vinha deveria fazer com esses servos maus? O que ele deveria fazer? Deveria matar? Deveria pegar a vinha de volta para si? E os líderes religiosos, não pode, isso não acontece, não. Não pode ser desse jeito, as coisas não funcionam dessa maneira. E aí, então, Jesus comenta o significado dessa parábola com uma referência bíblica. Aí ele diz, está lá no Salmo 118, verso 22, ele diz que a ação salvadora de Deus vem daquele mensageiro que é considerado inútil, aquele que não é considerado como válido, aquele servo rejeitado. A expressão diz, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se
a pedra angular. O que significa isso? Que ali, para encaixar perfeitamente no projeto de Deus aquilo que estava sendo elaborado, Jesus era a figura que faltava, era o elemento que completava a revelação de Deus. E ele foi rejeitado. Exatamente essa pedra, esse elemento crucial, foi rejeitado pelo povo de Deus. As autoridades judaicas perceberam que a parábola era uma crítica à conduta deles. Por isso, procuravam um pretexto para prender Jesus. Eles sabiam que não conseguiriam matar, porque seria um assassinato, seria algo violento e o povo não entenderia. Muitos do povo que admiravam Jesus se tornaria um mártir se fosse assim. Então era melhor esgotá-lo, fazê-lo se desgastar. E aí então começam aquela perseguição ideológica, lançando perguntas, fazendo tramas para pegar Jesus em uma falha. Eles usaram estratégias dissimuladas para surpreenderem Jesus em alguma falta. Então começa a expressão que Lucas utiliza. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Que era isso que eles esperavam. Olha, vamos acusá-lo de alguma coisa aí que está tramando contra essa relação de poder, né? Contra a presença dos romanos. Ele vai ser visto como um revolucionário, como um terrorista, e aí a gente, como um comunista, e aí a gente se livra dele, porque ele está atrapalhando a gente. Era essa a ideia, uma ideia sórdida, né? Uma ideia bem baixa para poder se livrarem de Jesus. Dentre as várias provocações que eles tentaram, duas foram muito marcantes. Lucas destaca então essas duas. A primeira em relação à questão do tributo, que é a relação do poder, né? Um dos maiores entraves da relação entre judeus e romanos era a cobrança de impostos. Eles achavam aquilo um insulto, muito injusto, por eles terem que pagar um imposto para um poder estrangeiro e nada ficar ali para eles, para ajudarem a resolver a vida das suas cidades. Então eles perguntam sobre a quem deveriam pagar os impostos. As autoridades judaicas procuravam envolver Jesus com isso em alguma trama política, confrontando com a presença dos representantes do Império Romano. E aí, o que a gente faz? A questão era, pagamos o imposto ou não pagamos o imposto? Vamos nos rebelar contra isso? É justo ou não é justo? E Jesus responde com essa frase magistral, que até hoje é utilizada nos poderes, pelos poderes e pela expressão pública da fé. Portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Definido o problema, Jesus não tinha conflito com os poderes políticos. Jesus não defendia uma ideologia política, embora ele tivesse uma posição clara em favor dos mais pobres. A política de Jesus era atender às necessidades dos mais vulneráveis. Não importa quem governa, não importa qual seja o partido, o que importa para Jesus é suprir as necessidades dos mais carentes, dos mais vulneráveis. E cabe a gente cumprir as leis, seguir as regras do Estado e seguir a vontade de Deus. São essas duas coisas que Jesus vai colocar diante das pessoas como duas coisas muito importantes. A primeira, dar a Deus o que é de Deus, e a segunda, dar a César o que é de César. Na verdade é o contrário, ele falou que a primeira é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Bom, eu acho que aí a ordem não vai alterar tanto, mas é importante a gente ressaltar essa diferença. O segundo ponto que ele é questionado é sobre o tema da ressurreição. Eles sabiam que Jesus já tinha praticado a ressurreição em vários lugares. A menina que era filha do administrador de uma sinagoga, a filha de um centurião romano, o filho da viúva de Naim. Vamos encontrar nos evangelhos várias ressurreições que Jesus praticou, e a mais emblemática é aquela que está lá no Evangelho de João, capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Havia então várias histórias e os fariseus sabiam dessas histórias. E agora, o que a gente faz? Eles, na verdade, queriam jogar Jesus contra as autoridades religiosas para ter algo com que blasfemar. E aí eles colocam uma situação complexa de alguém, de uma mulher que fica viúva e vai casando com os sucessores, irmãos de seu falecido marido. E aí eles imaginam essa ressurreição na eternidade. Quando ela chegar lá, ela vai ser esposa de quem? Quem vai ser o marido dela? Essa é a grande dúvida que eles apresentam, que é uma dúvida bastante tosca, bastante ridícula, mas era para causar contenda, para causar conspiração. Era uma teoria conspiratória que eles estavam lançando contra Jesus. Mas Jesus apresenta uma perspectiva da ressurreição completamente diferente do que eles estavam ensinando, do que eles estavam ali utilizando na provocação. A perspectiva da ressurreição de Jesus não corresponde a uma superação da morte no fim dos tempos. Ele não está dizendo isso. Ou de um direito de sucessão caso aconteça algum falecimento e a vida voltar à tona. Jesus fala de uma vida além da vida. Ele apresenta uma lógica da vida que difere completamente de um modo de viver que se realiza no mundo. Esse modo de viver é totalmente baseado na fé. É a vida de fé que o Senhor está preocupado. Não importa se você vai morrer, se você vai encontrar-se com Jesus de alguma forma, o que importa é a maneira como você vive hoje, porque é essa vida que o Senhor quer restaurar. É vida que ele veio conferir. Por isso que ele diz: ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. E ele quer então restaurar a vida, que há muitas pessoas que vivem como se não tivessem nenhuma expressão de vida. E Jesus veio para poder restaurar a vida de todos aqueles que não conseguem desfrutá-la de uma forma digna. Então, esgotaram-se as tentativas de pegar Jesus em alguma falta. Ele mesmo indagou sobre a promessa a respeito da vinda do filho de Davi. Ele, depois que as perguntas dos espias, daquelas pessoas que estavam provocando, se esgotaram, então Jesus lança uma dúvida. Sim, e agora? E o filho de Davi? O que veio fazer aqui? É bom a gente lembrar que a expressão filho de Davi é um título messiânico, dentro da promessa messiânica do judaísmo. Havia essa ideia de que o Messias seria um sucessor do trono de Davi, um herdeiro de Davi, que era o caso de Jesus. Jesus de Nazaré era da linhagem de Davi, como demonstravam as genealogias, inclusive a genealogia de Lucas, lá no começo do Evangelho. E ele pergunta: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O Messias é filho de Davi? O enviado de Deus vai ser filho de Davi mesmo? Porque Davi chama o seu filho de Senhor. Será que é isso mesmo que vocês estão dizendo? Vocês acreditam claramente que o Messias vem da descendência de Davi?
porque Davi o chama de Senhor. Jesus então se apresenta como sendo o filho de Davi. E eles não tinham como questionar isso, porque na certidão de nascimento dele lá estava a genealogia toda marcada de que ele vinha da linhagem de Davi. O Messias prometido era da linhagem de Davi. Então, por causa da esperança messiânica, então o que acontece? Ela é realizada na pessoa de Jesus. Jesus conclui de que aquela esperança messiânica do povo judeu estava sendo concretizada ali, de todos os modos, na pessoa de Jesus. Jesus, então, alerta seus discípulos para tomarem cuidado, porque, afinal de contas, ele estava se apresentando como uma ameaça para toda a estrutura da religião, mas também da sociedade judaica, questionando as tradições, questionando a cultura, questionando a fé judaica, porque ele se apresentava como a realização das promessas divinas. Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honras nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Eles sabem o que estavam fazendo. Eles sabem que estavam indo contra a vontade de Deus, praticando uma religião exploradora que se aproveitava da ingenuidade, da fragilidade das pessoas, principalmente das viúvas. Eles sabem também que serão cobrados de Deus de uma forma muito mais intensa, muito mais severa no dia do juízo final. Eu fico pensando nesses pastores que exploram a fé dos mais humildes, que tentam maneiras de poder ganhar dinheiro com a fé das pessoas e com a ingenuidade das pessoas. Eles sabem que terão que prestar contas a Deus um dia, mas não estão nem um pouco sensíveis quanto a isso. Jesus alerta, então, para que a gente tenha cuidado com esse tipo de liderança que pode surgir entre os seus discípulos também, entre pessoas que têm a disposição de fazerem a vontade de Deus, que foram chamados a poder exercer um ministério no reino de Deus. E Jesus alerta, então, os seus discípulos para terem cuidado quanto a isso. Então, ali eles começam a, então, viverem aquele momento. Eles estão lá no templo. Eles já entraram na cidade, já contemplaram Jerusalém, chegaram para dentro do templo para visitar aquela obra monumental que era o Templo de Jerusalém, e Jesus observou como que as pessoas agiam naquele lugar, como que as pessoas se comportavam. As pessoas iam ao templo e depositavam ofertas. E eram ofertas significativas, porque elas eram recursos que seriam utilizados para a manutenção daquele templo, daquela superestrutura que era o Templo de Jerusalém. E ele então percebe um detalhe. Ele observa a maneira como as pessoas faziam suas doações e as suas ofertas. E Jesus observou que havia uma viúva que deu apenas 2 pequenas moedas. E ele chama a atenção dos seus discípulos para dizer que a oferta daquela viúva foi mais expressiva do que todos os outros ricos e milionários que entravam ali e deixavam suas contribuições. Por maiores que fossem, aquelas contribuições dos mais ricos não representava tanto quanto o esforço daquela viúva em dar 2 pequenas moedas. Ela estava dando ali tudo o que possuía. Ela tinha entregado tudo para
a manutenção da obra de Deus. Para o Senhor, o que mais importa é o sentido de generosidade. Como que é a sua participação no sustento da obra de Deus? Você é uma pessoa generosa? É isso que chama a atenção do Senhor. A capacidade de ser generoso na maneira de contribuir com a obra de Deus, vindo então a reconhecer que tudo pertence ao Senhor. Era esse o sentido da viúva. Ela tinha apenas 2 moedas, era tudo que possuía. E a mente dela era de que tudo é do Senhor. E ela entrega então tudo que possuía para o Senhor. Enquanto todos os demais ofereciam o que sobrava, ofereciam o que tinha sobrando, o que tinha condições de oferecer. Aquele que provê os recursos, viu, meus irmãos, minhas irmãs? Todas as vezes que nós formos ofertar, formos contribuir, formos fazer alguma ação caridosa, lembre-se sempre disso. Aquele que provê os recursos pode suprir em todo o tempo o necessário para a vida feliz. Aquela viúva sabia disso. Ela podia entregar tudo o que possuía naquele momento, porque ela sabia que Deus jamais iria deixar faltar para ela. Deus supre as nossas necessidades. Por isso Jesus diz: afirmo-lhe que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Por que ela fez isso? Porque ela sabe que tudo pertence a Deus. E aquele que lhe permitiu ganhar aquelas 2 moedas, iria permitir muito mais ao longo da sua vida. Que Deus abençoe essa grande lição que é o ministério de Jesus em Jerusalém. Para a gente concluir a nossa aula de hoje, vamos aplicar esta lição na nossa vida. Jesus valoriza a experiência de intimidade com Deus. O ministério de Jesus foi para isso, para valorizar a experiência de intimidade com Deus. Os espaços de encontro e de diálogo com Deus são sagrados e devem ser cuidados como lugares em que nos mostramos para Deus como somos e podemos contemplar a Deus como Ele é. É bom deixar esse versículo para a gente. Disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Isso é para a gente pensar, viu, meus irmãos, minhas irmãs, o que nós estamos fazendo com os nossos espaços de adoração. Como que nós estamos tratando daquele lugar onde a gente tem uma experiência de intimidade com Deus, do tempo em que nós dedicamos para ouvir a voz de Deus, para passar um tempo de comunhão uns com os outros. Como que nós estamos lidando com isso? Como que nós estamos fazendo isso? Será que estamos fazendo isso de maneira sincera, de maneira dedicada, fazendo com que ele seja o lugar de excelência da gente ter o nosso encontro com Deus? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Acho que podemos orar agora. Eu convido você a fechar os seus olhos e a falar com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, ó Deus, por esta manhã nós estarmos em Tua presença, ouvindo Tua voz. Nós queremos consagrar esse tempo para podermos, ó Deus, contemplar a Sua majestade, contemplar o Senhor como o Senhor é. E queremos, ó Deus, nos apresentar diante de Ti, do jeito que somos, porque sabemos que Tu nos amas assim mesmo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Esse é o nosso último domingo do ano de 2024. Então, na próxima terça-feira, estaremos recebendo o ano novo.
um novo tempo, um tempo de graça. E eu queria aproveitar essa última aula de nossa escola bíblica dominical, como nós chamamos aqui graciosamente, a EBAD, Escola Bíblica à Distância. Nós queremos aqui desejar a você um feliz ano novo, um ano de paz e de alegria na presença do Senhor. Bom, nós não terminamos o estudo bíblico do Evangelho de Lucas. Esse evangelho, esse estudo, vai se estender pelo mês de janeiro. Então, todos os domingos de janeiro, nós estaremos estudando a Bíblia aqui com o Evangelho de Lucas até esgotarmos todas as nossas lições. E você que está acompanhando a gente está vendo que é algo interessante, é uma jornada bastante proveitosa estarmos juntos. Que Deus o abençoe, que você tenha um domingo de paz e de alegria na presença do Senhor.